Uma etapa importante para a construção de cenários é buscar referência do aeroporto que você está fazendo. O primeiro lugar que eu recomendo você buscar referência é o próprio site AIS Web, que é o site oficial do governo que tem as cartas de todos os aeroportos do Brasil, tá? Então são cartas atualizadas, vigentes em PDF. Então você entra aqui, o endereço é www.aisweb.aer.mil.br. Você vem aqui em cartas, digita o ICAO do aeroporto. Então no nosso caso a gente vai procurar de Poços de Caldas, que é Serra Bravo, Papá Charlie. E ele te dá todas as cartas disponíveis do aeroporto. O que a gente está buscando é essa aqui, ó. Tá? Então você clica, vai baixar a carta do aeroporto. Então essa carta tem todas as informações básicas da região. Então você tem aqui rios, onde fica o NDB, taxiway, posição da torre de controle, que nesse caso aqui o aeroporto possui uma biruta iluminada, as cabeceiras, elevação e tudo quanto é tipo de informação desse aeroporto. Então essa é a primeira dica que eu dou. Segunda dica é a gente montar uma imagem de satélite do lugar para poder desenhar o aeroporto por cima. Então o lugar que eu recomendo você buscar imagens é o Google Maps. O endereço é maps.google.com. Aí você coloca aqui mais ou menos próximo à região que a gente está buscando. Então está buscando mais ou menos São Paulo aqui. Vou digitar o ICAO do aeroporto. Por incrível que pareça, funciona. Serra Bravo, Papa Charlie. Ele já encontrou aqui Poços de Caldas e já me trouxe o aeroporto. Eu vou esconder aqui a barra lateral, que eu não preciso mais dela. Posso também mandar esconder os nomes das ruas. E aqui eu tenho a imagem do aeroporto que eu vou estar utilizando, tá? Eu recomendo você usar um nível de zoom, que é o terceiro nível aqui dessa barrinha, tá? Você tem um nível maior, que não é o suficiente, não tem imagem nessa resolução tão grande. Depois tem o segundo nível. Eu recomendo o terceiro nível aqui para você poder, é o suficiente para você poder usar como referência, tá? Agora, a maneira de baixar essas imagens é uma maneira meio arcaica. Pode existir alguma outra forma de capturar essas imagens, mas eu utilizo o convencional print screen, tá? Aqui no Mac a gente consegue escolher uma região para poder tirar esse print screen, né? Mas no Windows acho que não é possível fazer isso, a não ser com auxílio de algum programa. Então eu vou capturar a imagem da tela toda para simular aqui como se estivesse no Windows. Você começa a pegar pedaços da região do aeroporto e a gente vai fazer uma montagem no Photoshop dessa imagem. Então eu vou pegar aqui essa parte superior aqui, que pega um pouquinho da área externa aqui do aeroporto. Vou tirar o print screen da tela toda. Vou para o Photoshop, tá? E vou criar uma nova imagem aqui. Ele já vai dar o tamanho da tela que eu tirei o print screen. Eu posso pôr um tamanho maior, bem maior. Eu vou pegar um tamanho bem grande aqui, 6.000 por 6.000 pixels, tá? Que é um tamanho bem exagerado, mas ele vai ser o suficiente para caber o aeroporto todo. Depois, obviamente, vai sobrar e a gente daí cropa a imagem, ou seja, a gente recorta a imagem para ela ficar do tamanho que a gente vai necessitar. Então vai abrir a imagem bem grande aqui. A gente está com um zoom de 16% só. Eu vou colar a imagem que eu capturei. Então tá vendo? Tá bem pequena a imagem que eu capturei lá da internet. Tá? E a gente vai recortar a área indesejada dessa imagem. Então eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção, que é essa do Marquee aqui, e vou selecionar a área que eu quero manter da imagem, tá? Então vou vir aqui, eu quero manter, opa,
Quero manter essa área aqui. Com cuidado para deixar fora essas interfaces aqui do próprio Google. Então essas barras de ferramentas, essa escala de medidas, essa descrição, esse texto aqui e esses botões. Então selecionado aqui, a gente tem que fazer o seguinte. Vamos inverter a seleção. Então a gente selecionou essa área central aqui, eu quero selecionar a área de fora, na verdade, que eu quero apagar essa área excedente aqui fora. Então eu venho em Select, Inverse. Então ele passou a selecionar essa área de fora. E aí eu aperto Delete no teclado. E essa área vai ser removida de fora. Pronto. Tá? Para apagar a seleção, para deixar sem essa seleção, eu uso o atalho Command D. No PC é Ctrl D. Tá? D de Delta. Pronto, ele fechou a seleção. Então eu tenho aqui as camadas no Photoshop, tá? Então o layer que eu criei aqui, a camada que eu acabei de criar, colar. Eu vou começar agora a copiar mais camadas lá do Google e ir colando e fazendo uma fotomontagem aqui. A gente volta lá no Google, eu vou mover um pouco para baixo aqui, tá? Agora eu vou fazer só a seleção da região aqui, porque para poupar o nosso tempo. E vocês vão ter que continuar com aquele processo de recortar a imagem, tá? No Photoshop. Então eu copio, venho aqui no Photoshop, colo. Para quem não sabe, copiar e colar é o Ctrl+C, Ctrl+V que a gente usa para copiar e colar qualquer coisa. Bom, tá vendo que aqui a gente tem, para a gente acertar exatamente as duas imagens, o que eu recomendo é fazer o seguinte, a gente colou aqui, ele criou uma nova camada aqui, um Layer 2, tá? Eu recomendo nesse Layer 2 você usar uma opacidade para poder ver exatamente a interseção com a imagem de baixo. Então se você usar o teclado numérico ali, apertar a tecla número 5, ele já vai por 50% de opacidade no layer atual selecionado. E aí você pode pôr o zoom 100%, né? E usar a ferramenta de mover, que é essa aqui de cima, essa primeira aqui, para poder sobrepor as duas imagens. Não se preocupe em deixar super perfeito, porque depois a gente tem uma outra técnica para fazer isso. Interpola aqui como você achar mais adequado, usa a tecla 0 do teclado numérico, tecla 0, para voltar 100%, tá? E aí se você tirar e colocar esse olhinho aqui do lado, ele esconde e mostra o layer. E aí você pode ver exatamente o quanto desloca a imagem com a imagem que está abaixo. E aí poder mover com o teclado, as setas do teclado, até acertar. E até elas ficarem perfeitas. Ó, no nosso caso a gente já acertou aqui, ficou perfeito. Então nós já temos aqui uma boa parte do nosso aeroporto. Tá? Vamos pegar agora essa parte da cabeceira aqui. Eu vou vir aqui e de novo tirar o print screen dessa região. Vou colar aqui mais uma camada. Usar aquela mesma técnica, tecla número 5. Vou encontrar aqui alguma área de referência. No caso, essa região aqui fica mais fácil de eu visualizar a sobreposição. Põe o zoom sempre 100%, não pode esquecer disso. Sobrepõe até o mais próximo aqui do adequado, volta a 100% da opacidade com a tecla 0. Vamos usar a mesma técnica de esconder e mostrar o layer, ó, tá deslocando um pouquinho só. E agora essa imagem está certinha. Então eu vou fazer isso até completar 100% dessa imagem aqui, ok? Quando ela estiver 100% completa, a gente vai fletar, ou seja, vai achatar todos os layers em um só. Então a gente vem aqui do lado no Photoshop. Não sei se vai dar para vocês visualizarem. Deixa eu mover um pouco aqui. Vem aqui do lado e a gente vai escolher Flatten Image. Então todas as camadas foram achatadas. E com isso a gente já vai poder ter essa imagem como referência para o nosso cenário.
Eu recomendo a gente salvar essa imagem no formato PNG, que é o formato que o programa de cenários que a gente vai usar utiliza, e o próprio Explain também. Então, para salvar essa imagem no formato PNG, a gente vem aqui em File, Save As. Demora um pouquinho, a imagem está meio grande, eu não cropei a imagem. Na verdade, vamos já fazer isso, porque a imagem está meio grande. Então eu vou vir aqui, eu vou selecionar aqui a região que realmente é pertinente dessa imagem. Sobrou muito, eu fui bem exagerado aqui no tamanho. Eu venho em Image, Crop. E aí a imagem é realmente recortada do tamanho que é necessária, tá? Uma outra coisa que ficou aqui, ficou um defeitinho, ficou essa bulletzinho aqui, do próprio Google. Para não ter esse bulletzinho, a gente tem que evitar fazer aquela busca lá que a gente fez. Então, eu vou voltar aqui no Google e vou fazer o seguinte. Para fazer isso, a gente vem aqui no Google novamente e a gente vai procurar pela cidade, não pelo aeroporto. Então, a gente vem em Poços de Caldas. Ele já encontrou aqui no meu caso. Vou mandar tirar esses nomes das ruas. E a gente vai ter que procurar o aeroporto aqui visualmente mesmo, não tem muito segredo. Ó, no nosso caso, a cidade está aqui, o aeroporto está aqui embaixo. Temos que aproximar o mesmo nível de zoom, que é o terceiro, que a gente tinha usado. E aí a gente tira um print da região onde tinha aquele probleminha do PIN lá. Então eu vou copiar aqui, voltar para o Photoshop e colar como eu fiz com as outras camadas aqui. Opa, tá meio torto aqui. Agora sim. Pronto, ó. Agora eu preciso dar um flatten na imagem novamente. Vocês já sabem como fazer. Pronto, eu já tenho a imagem necessária. Vamos salvar essa imagem. A gente vai em Save As. No caso, eu recomendo aqui você usar o ICAO do aeródromo como nome do arquivo. Então, Serra Bravo, Papa Charlie, tá? E aí você escolhe o formato PNG. Charlie. Escolhe o local que você vai salvar essa imagem. No meu caso aqui, eu vou salvar dentro do nosso diretório Poços de Caldas. Eu vou criar aqui uma pasta chamada Ortofoto, que é o nome que eu uso para todos as texturas de solo dos aeroportos. Então a gente usa esse padrão como nomenclatura. Então vai ficar aqui no nosso diretório Poços de Caldas que a gente criou para fazer o cenário. Eu criei um outro diretório chamado Ortofoto e eu vou salvar a imagem PNG de referência ali. Então Serra Bravo papacharlie.png. Vou salvar nesse diretório. Ele vai perguntar se o PNG é entrelaçado ou não, então pode escolher como não. Pronto. Essa já é a imagem de referência para a gente poder usar no nosso software.